Olá, oitavo ano, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos aqui para a nossa revisão do teste, ok? Eu separei dois vídeos aqui que deixa bem explicado, bem setorizado para vocês sobre os dois assuntos que nós estaremos realizando no teste, ok? Vou colocar os links dos vídeos também na descrição, para se por acaso vocês quiserem assistir separadamente, né? Que às vezes um tem uma facilidade com um assunto, tem mais facilidade com o outro. Então, vou estar deixando os links separados na descrição do vídeo, ok? Então, vamos aqui agora ressaltar quais são os assuntos e páginas do nosso teste, que já foi passado no próprio grupo, já coloquei a foto já desde a semana passada, já coloquei lá a foto dos assuntos que irão cair na prova do teste. Então, vamos lá. Estou aqui compartilhando com vocês nosso cronograma. Prontinho, aqui está. Assuntos do teste do oitavo ano. São as formas nominais e as formas verbais. As formas nominais das páginas 22 a 27 e a de regência verbal das páginas 52 a 55. A atividade de revisão que eu passei hoje, vocês têm como responder tranquilamente por essas páginas daí do módulo, ok? Então, o que é que nós temos aqui? Esse aqui é o cronograma dessa semana, que vocês provavelmente devem ter recebido. Segunda-feira nós não temos aula, não é isso? Terça-feira, hoje, o que é que acontece? Vocês estarão fazendo essas páginas da 40 a 41, 61 a 63. E a atividade no caderno de revisão, e hoje eu tenho a revisão no canal, ok? Então, vamos aqui agora, eu vou colocar para vocês aqui um dos vídeos. Vou colocar aqui para vocês agora um dos vídeos, ok? Para a gente estar assistindo e explicando para vocês algumas partes. Esse primeiro vídeo daqui que eu vou colocar, nós já assistimos ele na nossa última aula no Zoom, lembra? Então, eu coloquei ele na nossa última aula no Zoom, nós assistimos, eu expliquei para vocês, vou estar repassando ele novamente, ok? Então, vamos lá. Instante. Voltei. Calma, calma. A forma nominal, né? Isso ela se divide em quê? Infinitivo, gerúndio e particípio. Agora nós vamos relembrar essas três formas nominais dessa parte daí que fica bem explicada. Como eu falei para vocês, esse vídeo daí é de outra professora, mas que eu gosto bastante dele, que ela deixa bem explicado, bem sucinto, aí para vocês estarem entendendo, ok? Então vamos lá. É a forma nominal do verbo quando ele se apresenta sem qualquer conjugação. Exemplos: cantar, vender e ferir. O infinitivo pode ser dividido em pessoal e impessoal. O infinitivo pessoal se refere a uma pessoa, ou seja, a um sujeito da oração. Exemplo: se ele não receber o convite, é melhor não ir à festa. Vemos claramente que o verbo receber, no infinitivo, está relacionado à terceira pessoa do singular, ele. E o infinitivo impessoal não se refere a nenhuma pessoa, ou seja, a nenhum sujeito. É usado de maneira genérica e vaga. Exemplo: amar é viver. O gerúndio é caracterizado pela terminação. O gerúndio é caracterizado pela amar. Prontinho. Essa parte daí, como eu falei para vocês, né, na última aula, infinitivo, ele se divide em pessoal e impessoal. O pessoal é quando se refere a alguém e o impessoal é quando não se refere a absolutamente ninguém. Então, aqui, ó, no pessoal,
Se ele não recebeu o convite, é melhor não ir à festa. Está falando o quê? De uma pessoa. É isso como eu disse para vocês. E o verbo impessoal não se refere a nenhuma pessoa, não tem sujeito. Amar é viver. Então, você não está falando sobre ninguém, você está relacionando essa frase a absolutamente ninguém. Então, ela se classifica como infinitivo impessoal, ok? É viver. O gerúndio é caracterizado pela terminação NDO. É dividido em gerúndio simples e gerúndio composto. O gerúndio simples indica uma ação que ainda está em andamento, não foi concluída ainda, está acontecendo no tempo presente. Exemplo, Hélio está cuidando do jardim. O gerúndio composto, por sua vez, indica uma ação já concluída e é formado pelos verbos auxiliares, tendo ou havendo, mais particípio do verbo principal. Exemplo, tendo chegado após o almoço, Lucas repousou. Eu sempre pauso, por exemplo. Voltando aqui. Como a gente já falou aqui, o gerúndio termina com as palavras sem final. O final das palavras é NDO. Então, gerúndio aqui ele está se classificando aqui, gerúndio simples e gerúndio composto. O gerúndio simples, como dizer, indica uma ação que está em andamento. Ele está cuidando do jardim. Outro exemplo que poderia se caracterizar como gerúndio simples agora é se eu falasse, por exemplo, o Whindersson está estudando agora. É uma ação que está em quê? Em andamento. Então, ele é o quê? Um gerúndio simples. Agora, um gerúndio composto. Indica uma ação já concluída, né? Algo que já é formado pelos verbos auxiliares tendo ou havendo. Não é isso? Aí o exemplo que temos aí. Tendo chegado após o almoço, Lucas repousou. Ou seja, isso daí já aconteceu. Ele já chegou, ele já almoçou, ele agora está repousando. Não tem nada em andamento. Ok? Então, se eu colocasse, tendo estudado, ele já realizou o teste. Então, isso seria o quê? Um gerúndio composto, porque ele já finalizou. Ele já estudou, ele já fez o teste. Assunto finalizado. Ok? Vamos dar continuidade. Do almoço, Lucas repousou. Tome cuidado para não fazer uso excessivo e inadequado do gerúndio. O gerundismo é um vício de linguagem que se originou de traduções ruins da língua inglesa e prejudica a comunicação correta. Evite falar ou escrever assim. Vou estar ligando para o médico. Vou estar providenciando os documentos. O particípio enuncia geralmente fato concluído, ação relacionada com o passado. O particípio é formado com o verbo no infinitivo, sem a terminação a, ou ir, adicionando a terminação correspondente. Vejamos, o verbo cantar está no infinitivo. Excluímos a terminação ar e acrescentamos ado, fica cantado. Em vender, excluímos a terminação er e acrescentamos ido, ficando vendido. Em ferir, excluímos ir, acrescentamos ido, resultando em ferido. Também pode ser empregado como adjetivo, por isso é chamado de forma nominal, pois assume a função de adjetivo em alguns casos. Um exemplo de particípio usado como adjetivo é folgado. O particípio é empregado principalmente na formação dos tempos compostos, que é a união dos verbos auxiliares ter, haver, ser e estar, mais o verbo principal no particípio. O particípio se divide em regular e irregular. O particípio regular vem ao lado dos verbos ter e haver, sendo empregados na voz ativa com as terminações ado e ido. Exemplo, o aluno já havia entregado a prova quando notou o erro. Verbo auxiliar haver, mais verbo principal no particípio. O particípio irregular é empregado na voz passiva ao lado dos verbos ser e estar. Exemplo, o livro foi escrito há 10 anos. Então, olha só, reparem que o particípio, ele coloca ali o verbo que no passado.
ok? Então, aí, ó, como ele diz, que o aluno já havia entregado a prova quando notou o erro. Entregado está o quê? Presente, passado, futuro. Está no passado. O livro foi escrito há 10 anos. Ele está em quê? No passado. Então, participe. Como ele coloca ali no exemplo, como cantar. Aí você coloca o quê? Cantado. Vender, vendido. Não é isso? São palavras que já estão no passado. Então, participe isso. Ele se difere de regular e irregular. Agora dê pausa no vídeo e resolva o exercício. Tem esses exercícios aí, ok? Quem estiver querendo olhar esses exercícios, eu vou estar deixando um link aí de cada vídeo abaixo da descrição, ok? Então, tendo pegado esses assuntos aí, são assuntos simples, infinitivo, gerúndio, participo. Agora, nós vamos ver o das regência verbal, ok? Peço que vocês estudem bastante as teorias, né? Conceito, exemplificação, como eu solicitei na atividade de revisão, ok? Vamos lá, então, agora aqui, a nossa regência verbal. Ok? Não tem bicho de 7 cabeças, nem nada. É um assunto simples, ok? Não fiquem apreensivos. Verbal ocorre quando o termo regente é um verbo. O termo regente é aquele que rege, que subordina um outro termo. No caso, o Repare que foi uma das primeiras questões para vocês colocarem a diferença entre termo regente e regente. Então, já preste atenção aí que daí já vem uma resposta, ok? termo regido, que lhe serve de complemento. O termo regido, por sua vez, é o que serve de complemento para o termo regente. Regência verbal tem tudo a ver com transitividade verbal. Sabe aquela parte que estudamos sobre verbo transitivo direto, indireto, predicação verbal? Então, está tudo relacionado e vale a pena estudar esses demais temas para complementar seus estudos. Alguns verbos aceitam mais de uma regência sem alteração de sentido. Vejamos o verbo cumprir. Cumpriremos o nosso dever. Cumpriremos com o nosso dever. Em ambos os casos, o sentido é o mesmo. Na segunda frase, utilizamos a preposição com e, de qualquer maneira, transmitimos a mesma ideia. Por outro lado, alguns verbos, apesar de aceitarem mais de uma regência, apresentam uma mudança de significado. Vejamos o verbo aspirar. Aspirei o aroma das flores. Nesse caso, aspirar indica que eu inalei, absorvi o aroma das flores. Aspirei ao cargo na empresa. Nessa frase, aspirar tem o sentido de desejar, pretender. Eu pretendo ter aquele cargo. Eu desejo aquele cargo. Uma mudança total de sentido. No primeiro caso, aspirar é um verbo transitivo direto. Aspirei o quê? O aroma das flores. Na segunda frase, é transitivo indireto e vem acompanhado de preposição. Aspirei a quê? Ao cargo na empresa. Vamos ver exemplos de como se dá a regência de alguns verbos. O verbo agradar, quando tem o sentido de satisfazer, contentar, é complementado com objeto indireto. Quando o sujeito for nome de uma coisa agrada a alguém. Exemplo, com certeza seu cardápio irá agradar a todos. Cardápio é uma coisa, é um objeto, logo irá agradar a. Pode ser usado com objeto indireto quando o sujeito for uma pessoa. Uma pessoa agrada alguém. Exemplo, agradar um crioulo hoje em dia é como agradar um rei. Analisando essa frase, quem é que pode agradar um crioulo? É uma pessoa. Se o sujeito que agrada é uma pessoa, ele agrada alguém. Faço a pergunta, agradar quem?
no crioulo. No primeiro exemplo, eu pergunto: seu cardápio irá agradar a quem? Cardápio é uma coisa, o seu complemento é objeto indireto. No segundo exemplo, o sujeito é uma pessoa que acha que é difícil agradar um crioulo. Se é pessoa, o complemento é objeto direto. O verbo ajudar tem como complemento um objeto. Só lembrando aqui, então, essa explicação que ela falou sobre objeto direto e objeto indireto. Só para vocês frisarem. Quando um objeto é direto, é quando você consegue relacionar a frase toda. Quando você entende a frase completamente, como ela estava aí falando, né? Você sabe quem é o sujeito dali da frase, e que é um objeto direto. E quando você não identifica, quando está ali, ó, quando não está visível na frase, ele se classifica logo como objeto indireto. Então, é uma maneira bem fácil de vocês estarem classificando isso daí, quando a frase está clara e quando a frase não está. Então, tudo quando está claro é o direto. E quando não está, objeto indireto, ok? E a regência verbal está seguindo. Vamos lá. Objeto direto. Ajudar quem? Quem ajuda, ajuda alguém. Exemplo, Antônio ajudava o pai na roça. Antônio ajudava quem? O pai na roça. O verbo assistir traz dois significados. No sentido de prestar assistência, auxiliar, ele é transitivo direto. Exemplo, o médico assiste o doente. O médico assiste quem? O doente. O objeto direto. Verbo assistir com função de transitivo direto. No sentido de presenciar, de ver, é transitivo indireto. Exemplo, vamos assistir a novela juntas? Vamos assistir ao filme? Eles foram assistir ao jogo. Então, no sentido de presenciar, de ver, pede preposição, sendo transitivo indireto. O verbo chegar, quando usado na linguagem culta, vem acompanhado da preposição a. Exemplo, chegamos a São Paulo pela manhã. Na linguagem coloquial, usa-se mais frequentemente chegar em. Exemplo, chegamos em São Paulo pela manhã. O verbo namorar. Quem namora, namora alguém e não namora com alguém. Vejamos o exemplo. João namora a Letícia. O verbo pagar traz duas situações. Quando o sujeito paga alguma coisa, é transitivo direto. Exemplo, ele pagou a conta. Ele pagou o quê? A conta. Quando paga a alguém, é transitivo indireto. Exemplo, ele não pagou ao médico. Ele não pagou a quem? Ao médico. O verbo preferir é transitivo direto e indireto e pede a preposição a. Prefiro isto a aquilo. Exemplo, prefiro morrer a fazer isso. Ficamos por aqui. Vou passar um exercício a seguir. Ok, queridos. Então, aí, ó, deixa eu fechar aqui. O que é que eu quero de vocês para o teste? Eu quero que vocês estudem essas partes teóricas, ok? Frisando novamente, as partes teóricas. Eu vou querer saber de vocês as partes teóricas. Por isso, quantas vezes? 3 ou 4. Teóricas, ok? Então, separem as plaquinhas de vocês, A, B, C e D. O mesmo esquema do último teste, lembram? Fiz ali a pergunta, vocês depois colocam a plaquinha, eu vou printar a tela, que é para deixar de modo comprobatório, para se por acaso alguém fizer correção, depois se chegar aos boletins, porque a nota do teste eu não vou dar no dia. Não quero ninguém vindo me perguntar como é que foi o teste, que nota tirou, porque só no boletim, ok? Então, todas as questões fechadas, como vocês já sabem. Rapidinho ali, todo mundo colaborando, ok? Nada de conversa paralela durante o teste. Nada. A gente faz ali rapidinho e libera vocês, ok? Não sei ainda informar se quem fará primeiro será o 8º ou o 6º ano comigo. Então, tenham paciência. Tranquilo? Se eu começar a fazer com o 6º ano, provavelmente eu começo com vocês
lá para umas 10 horas da manhã, 10, 10 e meia. Então, não precisa ficar ligando, nem mandando mensagem. Por favor, porque eu estarei fazendo o teste com o 6º ano. E aí atrapalha, quando vocês ligam ou vocês estão mandando mensagem o tempo todo procurando saber que horas que vai ser o teste de vocês. Ok? Então, vocês sabem que são 2 turmas de 6º ano. A turma é grande. Então, eu não tenho como dar uma estimativa de horário exato. Então, eu coloco aí por volta das 10 às 10 e meia, para eu estar entrando em contato com vocês, se por acaso vocês não fizerem primeiro o teste comigo. Eu vou ver quem é o professor do dia. E aí, eu vejo com ele aí como é que vai ser. Se, né, a gente entra no consenso. Mas aí, no dia, a gente comunica a vocês. Ok? Tranquilo? E a atividade de hoje eu já passei, né, com as páginas, tudo certinho. Então, tenham um bom dia hoje. Dúvidas, acréscimos ou retiradas, vocês entram em contato comigo, façam uma atividade de revisão. Vou estar colocando esse vídeo daqui também no nosso grupo, com todos lá. E aí, para ter maior facilidade de vocês também assistirem ao vídeo, ok? Então, amores, beijo, beijo, tchau, tchau. Até a próxima.